Olá pessoal, aqui é o André Secunda falando e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o teste T ou teste de diferença de médias. Bom, esse vídeo aqui ele usa dados contábeis e de finanças para a condução das análises, então o público prioritário desse vídeo aqui, né, evidentemente, são estudantes de graduação e pós da área de contabilidade e finanças. Mas como essa técnica é uma técnica estatística, se aplica para qualquer área do conhecimento, se você não é da área de contabilidade, mas deseja aprender a fazer o teste T no Excel e interpretar os resultados dele, esse vídeo vai servir para você também. Mas o pano de fundo aqui é com dados contábeis, certo? Então, antes da gente falar especificamente do teste, da interpretação, dos resultados, é importante saber para que serve, né? Para que serve o teste T? Então, esse teste aqui ele me retorna se duas amostras elas possuem médias estatisticamente diferentes. Então, para que eu vou usar isso aqui? Quando eu estou fazendo alguma análise de dados, né, eu desejo fazer inferência sobre esses dados, eu não posso simplesmente olhar para um conjunto de dados, né, para as médias desses valores, e afirmar que elas são estatisticamente diferentes ou não. Eu preciso testar, preciso fazer um teste específico para que eu possa chegar nessa conclusão. E esse teste é o teste T que a gente vai discutir aqui. Bem, então, qual é a situação hipotética que eu tenho aqui como pano de fundo para a minha análise? Então, eu tenho dados do retorno das ações de duas empresas, a empresa alfa e a empresa beta, e eu desejo saber, seja para uma finalidade acadêmica, seja para uma finalidade de decisão de investimento em uma ou em outra empresa, se os retornos das ações delas são estatisticamente diferentes. Então, para isso, eu tenho 14 observações dos retornos da ação de alfa e 12 observações do retorno das ações de beta. Então, eu estou conduzindo o teste aqui com uma confiança de 95% ou uma significância de 5%, e o teste T tem essas duas hipóteses aqui. A hipótese nula, né, de que a média dos retornos das ações de alfa é igual à média dos retornos das ações de beta. E a minha hipótese alternativa é que a média dos retornos das ações de alfa é diferente da média dos retornos das ações de beta. Então, essas hipóteses aqui que balizam o meu teste. E eu estou assumindo como pressuposto que as variâncias das duas amostras são iguais. A gente vai entender logo mais a importância disso aqui. Então, o primeiro passo, eu preciso calcular justamente a média dos retornos das ações das empresas que eu estou analisando. Então, para isso, eu vou usar a função do Excel média. Então, calculando aqui o retorno médio das ações da alfa e o retorno médio das ações de beta. Bem calculadas as médias, agora eu preciso calcular a variância dos retornos dessas ações. Também vou usar uma função do Excel de variância. Então, eu vou calcular aqui a variância dos retornos das ações de alfa e vou calcular a variância dos retornos das ações de beta. Muito bem. De posse dessas informações aqui, que eu vou deixar reservadas, daqui a pouquinho a gente vai usar, eu preciso calcular agora a variância agrupada. E eu faço isso usando essa equação aqui, tá certo? Como a equação é grande, eu vou fazer em células separadas o numerador, depois o denominador e por fim o resultado, que é a variância agrupada, essa última célula aqui, certo? Então, como que eu calculo o numerador dessa fração? Eu pego a variância da minha primeira amostra, que é a variância de alfa, e vou multiplicar isso aqui pelo número de observações, que é 14 menos 1. Então, variância multiplicado por 14 menos 1 mais a variância de beta, 1,80, que multiplica o número de observações de beta, que é 12 menos 1. Então, cheguei aqui em 43,04. Agora, calculando o denominador dessa fração aqui, o número de observações de alfa, que é 14 menos 1, mais o número de observações de beta, que é 12 menos 1. Cheguei em 24. Então, para eu calcular a variância agrupada, numerador dividido pelo denominador, 1,79. Então, o nosso próximo passo agora é calcular o valor do teste T, ou o valor de T calculado, como é comumente chamado na literatura.
e a gente vai usar essa equação aqui. Então, vou também resolver em etapas, primeiro o numerador, depois o denominador, daí vou tirar essa raiz e encontrar o t calculado para não ficar tudo numa célula só. Então, esse numerador aqui é a média de x1, que é o retorno médio das ações de alfa, menos o retorno médio das ações de beta. A gente já tem as médias calculadas, um menos o outro. O denominador, que é a minha variância agrupada, 1,79, que multiplica 1 sobre N1. N1 é o número de observações da minha primeira amostra, que é 14, mais 1 sobre N2, que é o número de observações da minha segunda amostra, 0,27. Só que vejam, a gente tem uma raiz aqui, né? Não posso esquecer dela. Então, eu vou pedir para o Excel me retornar a raiz desse valor aqui, que é 0,52. Agora eu posso calcular o valor de t, que é 1,15 dividido por 0,52. Então, o meu t calculado é menos 2,1986. Nosso próximo passo agora é olhar os valores críticos da tabela T-Student. Então, eu preciso estar de posse dessa tabela, eu já estou com ela aberta aqui no Google. E como que eu faço essa análise? Eu estou olhando aqui o valor da significância que eu escolhi, que é 5%, e o número de graus de liberdade da minha amostra. E como que eu calculo esse bendito número de graus de liberdade? A minha amostra ela tem 26 observações, não é? 14 de alfa e 12 de beta, ou seja, 14 mais 12, 26. Como eu tenho duas variáveis que eu estou analisando, o retorno da ação de alfa e retorno da ação de beta, então eu vou pegar 26, que é o meu número total de observações, menos as duas variáveis que eu estou analisando. Então, esse 24 aqui é o meu número de graus de liberdade. Então, eu vou olhar esse número na tabela T-Student. Então, 24 graus de liberdade, com significância de 5%, 2,0639 ou 2,064, arredondando, que já está aqui no meu Excel. Então, veja, olhando a tabela T-Student, com 24 graus de liberdade, significância de 5%, a gente verifica que o valor crítico, né, da tabela T é 2,064. Como a gente está usando distribuição bicaudal, pode ser tanto positivo quanto negativo, mais ou menos 2,064. Beleza? Então, o próximo passo é eu comparar o meu t calculado, que é esse valor de menos 2,19, com o t tabelado, que é o 2,064. Então, considerando o meu critério de rejeição, eu tenho que o meu t calculado, menos 2,1986, é maior do que o meu t tabelado, menos 2,064. Então, com isso, dada a significância que eu escolhi, que é 5%, eu rejeito a hipótese nula, ou seja, as médias dos retornos das ações de alfa e beta, elas não são iguais. Então, eu rejeito a minha H0, rejeito a hipótese nula. Então, com isso, as rentabilidades médias, né, dessas ações de alfa e beta não são estatisticamente iguais. Tudo bem? Então, eu também posso fazer esse mesmo procedimento que a gente fez por meio de uma função do Excel bem mais simplificada, né, que a gente vai chegar no mesmo lugar, que é a função teste T. Então, para isso, né, selecionei a função teste T. Primeira informação, matriz 1. Minha primeira matriz é o retorno das ações de alfa. Segunda matriz, retorno das ações de beta. Em relação às caudas, é uma distribuição bicaudal. Em relação ao tipo, eu tinha mencionado para vocês que a gente está pressupondo que a variância é constante, né, igual. Então, a variância das duas amostras é homocedástica. Fechei aqui a função. Dou um Enter. Então, veja, esse 0,03 aqui, ou, né, se eu quiser essa informação em percentual, vai dar 3,779%, é menor do que o nível de significância que eu escolhi para a minha pesquisa, que é de 5%. Então, como o meu p-valor 0,03 é menor do que a significância 0,05,
eu rejeito H0, ou seja, as médias dos retornos das ações de alfa, elas não são estatisticamente iguais às médias dos retornos das ações de beta. Então, eu rejeito essa hipótese aqui e admito a hipótese alternativa. Então, veja, é um outro caminho para eu chegar no mesmo lugar, só que aqui eu tenho a informação, né, sendo apresentada por meio de um p-valor. Né? Mas a conclusão é a mesma, a conclusão do teste eu tenho dois critérios de rejeição, né? Pelo primeiro que a gente fez usando o t calculado e t tabelado. Quando a gente tem um t calculado maior do que o t tabelado, eu rejeito a minha hipótese nula, que é o que a gente fez nesse exemplo aqui. O meu t calculado ele é maior que o t tabelado. Ou o meu segundo critério de rejeição da hipótese nula é quando o meu p-valor ele é menor do que o nível de significância. Então, o meu p-valor aqui de 0,03 é menor do que 0,05, que é a significância de 5% que eu escolhi. Então, com isso, eu rejeito H0. Bem, só para salientar aqui o porquê que a gente usou o teste bicaudal, que nesse caso aqui, a nossa hipótese alternativa, H1, ela é de que as médias são diferentes entre si. Então, por isso a gente usa o teste bicaudal. Se eu estivesse fazendo uma outra afirmação, por exemplo, que a hipótese alternativa é maior do que a hipótese nula, eu usaria um teste unicaudal, mas não é o caso aqui. Então, esse exemplo que a gente discutiu, ele se desdobra em N outras aplicações, pessoal. Então, a gente está olhando aqui, evidentemente, para os números da contabilidade, né, exemplos de contabilidade, mas se aplica para N outras situações dentro da empresa mesmo e outras áreas do conhecimento. Então, por exemplo, uma outra aplicação eu poderia analisar se a arrecadação tributária entre dois países diferentes, ela é estatisticamente diferente, por exemplo. Né? Poderia ser uma outra hipótese de análise que eu poderia pressupor. Então, o teste T ele é importante porque a gente não pode, simplesmente olhando para os dados, fazer uma afirmação de que as médias, né, dos valores que a gente tem disponíveis, elas são estatisticamente iguais ou diferentes. A gente precisa testar. Tudo, né, a gente precisa fazer o teste adequado. Então, nesse caso aqui, o teste adequado é o teste T. Também, só para fechar, o teste T ele se aplica quando eu tenho as médias de duas amostras, tá? Quando eu tenho mais do que duas amostras, eu tenho outras técnicas que eu tenho que usar. Não posso usar o teste T. Então, por exemplo, eu posso usar uma ANOVA, que vai ser objeto de um outro vídeo que eu vou gravar posteriormente. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha ficado claro e que principalmente vocês consigam replicar isso aqui e aplicar e adaptar para a finalidade que vocês precisam, principalmente, né, para a realização de artigos, né, artigos de natureza quantitativa ou fazer o emprego disso aqui no seu trabalho de conclusão de curso, seja lá o que for. Embora seja uma técnica bastante simples, ela te dá segurança, né, para que você não faça uma afirmação e não tome uma inferência inadequada a respeito dos dados que você está analisando. Então, é muito importante a gente sempre na pesquisa tome decisões, tire conclusões sobre os dados com suporte nos testes, né, nos testes estatísticos que, né, o ferramental estatístico disponível nos proporciona. Então, o teste T é uma ferramenta simples, mas que permite que a gente não tome nenhuma decisão errada. Então, é isso. Peço que também se inscrevam no canal. Sempre que possível eu estou gravando vídeos, né? Então, se inscrevam. Se ficarem com alguma dúvida, deixem nos comentários que assim que possível eu respondo. Então, é isso. Um abraço e até a próxima.